Você pode até achar que sabe muito, mas a verdade é que somente Deus te conhece por completo. Fique nessa dopamina porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas à nossa dopamina de hoje. Os conquistadores também, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma semana e eu quero profetizar sobre a sua vida uma semana abençoada. E que alegria podemos começar a nossa semana com a nossa dopamina. Estamos sempre aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, tendo o nosso tempo de devocional. E se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificação para não perder nada do que acontece por aqui. Inclusive, eu quero parabenizar todas as pessoas que têm acompanhado também os nossos estudos de sábado, né? Nós temos o ponto de acesso. No último sábado, nós estudamos mais uma característica do fruto do Espírito e tem sido maravilhoso aprender mais sobre a palavra de Deus. É um tempo de estudo onde a gente aprofunda em cada parte da palavra e entendemos como viver isso de maneira prática, diferente das nossas dopaminas, que também traz algumas lições, mas na verdade é uma ministração ao seu coração. Então, o propósito é diferente. Se você ainda não participou, você pode conferir depois na playlist que nós temos aqui. Eu tenho certeza que você vai amar ter esse tempo de estudo junto comigo e com o Diego. E também eu quero agradecer todas as conquistadoras que têm, assim, participado, interagido na Escola da Sabedoria. Na última semana nós tivemos um treinamento lindo e essa semana vamos ter mais um treinamento. E agora, você que não sabe ainda, eu quero te convidar a entrar na Escola da Sabedoria, no grupo de WhatsApp. Lá dentro eu comunico tudo o que está acontecendo na escola e agora nós vamos ter também uma plataforma onde você pode participar e ser uma aluna e ter participações em treinamentos e workshops comigo semanalmente. São treinamentos que vão desenvolver você tanto no espírito, tanto nas suas emoções, no seu comportamento e também na sua imagem. Então nós vamos falar das 3 esferas, corpo, alma e espírito. Nós vamos trabalhar todos esses pilares, então vou ter muitos assuntos maravilhosos. Nós vamos falar sobre mulher sábia, sobre casamento, nós também vamos falar sobre temperamentos, estratégias de temperamento, marca pessoal, imagem, enfim. Tem muitos treinamentos que nós vamos fazer e você pode ser uma das nossas alunas. Nós deixamos todas as informações no grupo de WhatsApp, também tem aqui na descrição do vídeo. E por que eu falo para você entrar no grupo? Porque somente no grupo a gente libera oportunidades exclusivas, como nós tivemos na semana passada um treinamento 100% gratuito. E além disso, ofertas especiais para mentorias comigo e mais outras coisas que a gente libera por lá. E você também tem acesso aos resumos das nossas dopaminas dentro da escola. E é 100% gratuito estar no grupo. E para você fazer parte da nossa plataforma, da nossa escola, onde você vai ter também acesso às aulas gravadas, você tem um valor bem simbólico para participar. Mas enfim, tá tudo aqui na descrição do vídeo, você não pode ficar de fora, sem participar. E você que ama e gosta dos nossos conteúdos aqui, eu tenho certeza que essa oportunidade é para você. Combinado? E mais uma vez, vamos mergulhar aqui na nossa dopamina do dia. Eu tenho certeza que a palavra de Deus hoje vai encontrar o seu coração. Temos tido, sim, dopaminas especiais. Não vou mentir para vocês que hoje gravar aqui, eu pensei 1000 vezes, acho que eu vou voltar para o parque. Mas hoje, no dia que eu tô gravando, o dia não amanheceu tão bonito, um dia mais nublado, então eu entendi que era para voltar realmente para o nosso lugar, para o nosso ambiente, porque querendo ou não, a rotina também é necessária, ambientes reservados para a gente ter um tempo com o Senhor é importante. Se você não tem isso na sua casa, reserve, você vai ver o quanto isso vai abençoar a sua vida, quanto isso vai gerar em você um hábito saudável para que você mantenha constantemente aí no seu dia a dia. Então agora nós vamos mergulhar no nosso tema de hoje. Eu quero falar ao seu coração sobre o quanto Deus te conhece. Deus te conhece por completo porque Ele que te formou, né, conquistadora? Mas muitas vezes, mesmo a gente sabendo que Deus nos conhece, a gente meio que teima com Ele, a gente acha que sabe alguma coisa. Será que hoje você está sendo assim? Aquela que acha que sabe tudo, aquela que diz isso eu não vou fazer, não, isso não é para mim. Será que você está agindo dessa forma? E aí nem percebe que você está tropeçando nas suas próprias palavras? Hoje nós vamos entender exatamente isso. Mas antes, se você ainda não curtiu esse vídeo, se você ainda não
não compartilhou e não comentou, já coloca tudo isso aqui, faz essas ações para que mais pessoas sejam alcançadas, combinado? E aí você vai poder também ser uma agente de transformação para outras pessoas. Então tira print, me posta lá nas redes sociais, me marca a escola também, que agora a gente tem o contato da escola direto, né? Então você também pode acompanhar a gente, seguir na Escola da Sabedoria. Enfim, gente, a gente está num tempo novo, um tempo de transformação, e eu quero ver você junto comigo vivendo cada uma dessas etapas. Agora, sem mais, né, conversas, vamos direto ao nosso ponto de hoje, vamos fazer a nossa oração inicial para que Deus fale ao nosso coração. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por este encontro. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos para falar ao coração desta pessoa que me ouve, Pai. Eu sei que o Senhor tem uma palavra profunda ao coração dela e eu quero, Pai, ser instrumento em tuas mãos. Então não deixe que eu fale nada que não esteja no seu coração e que tudo que eu transfira aqui, Pai, seja de fato que vem de ti. Assim eu quero pedir, Pai, que o nosso coração esteja aberto para viver o que o Senhor reservou para nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, já pegou o seu caderno aí? Pegou a Bíblia? Você sabe que aqui a gente tem uma prática de não só escutar, mas aqui a gente ouve, a gente pensa e a gente age, né? Então, eu ouvir, pensar e agir, a nossa estratégia aqui, que é o OPA, e você que já nos acompanha aqui sabe que não é só para você ficar aqui ouvindo ali, mas é para você pensar já como você vai viver isso na prática. Então, no final, fique para você pegar a nossa lição prática do dia. Agora, abra sua Bíblia aí em Atos, né? A gente vai ler o livro de Atos no capítulo 13. Eu vou ler com você uma passagem que me chamou muita atenção enquanto eu estava lendo, e é uma passagem que me intrigou e me fez refletir muitas coisas sobre a minha vida, e foi da onde nasceu essa dopamina. E hoje nós vamos entender que realmente a gente pode até ser aquela pessoa que pode dizer várias coisas, pode até afirmar, mas quando a gente menos espera, a gente está fazendo exatamente aquilo que talvez a gente não queria ou que a gente não acha interessante. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes de eu me ver fazendo exatamente aquilo que eu pensava que eu não seria capaz de fazer. Tanto para o lado bom, quanto também para o lado ruim, né? Porque tem os dois lados da história. Mas hoje nós vamos ver o exemplo que Paulo traz aqui numa ministração que ele faz para um povo que ele estava ministrando, que ele estava pregando, e ali ele começa então a falar sobre algo que aconteceu, que muitos não perceberam, mas estava já tudo predito na palavra de Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. Nós que achamos que sabemos alguma coisa, né? Mas o Senhor que é soberano e sabe tudo o que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Então você que abriu sua Bíblia aí em Atos capítulo 13, eu vou ler na Bíblia a mensagem, uma linguagem contemporânea, mas você pode acompanhar na que você tem aí, tá bom? A palavra de Deus diz assim: prezados irmãos e irmãs, filhos de Abraão e amigos de Deus, essa mensagem de salvação foi enviada exatamente a vocês. O povo e os líderes de Jerusalém não o reconheceram como Messias e o condenaram à morte. Aqui nós estamos vendo Paulo falar do próprio Jesus. E mesmo sem encontrar um bom motivo, exigiram que Pilatos o executasse. Eles fizeram apenas o que os profetas disseram que fariam, mas não tinham ideia de que estavam seguindo ao pé da letra o que os profetas haviam previsto. Embora os escritos desses profetas fossem lidos todos os sábados na sinagoga que eles frequentavam. Depois de terem feito tudo o que os profetas haviam previsto, eles o tiraram da cruz e o sepultaram. Deus então o ressuscitou dos mortos, glória a Deus por isso, e não há dúvida, ele apareceu várias vezes em vários lugares aos que haviam acompanhado por anos na Galileia. E essas pessoas continuaram a dar o testemunho de que ele está vivo. Bom, vamos entender o que esse texto, fala, que Paulo está pregando aqui. É interessante que Paulo está tratando um momento aqui na história quando Jesus estava na terra ainda, e ali ele estava sendo perseguido pelos mestres da lei, os mestres que achavam que sabiam tudo,
Sabe, aqueles que acham que conhecem tudo? É exatamente esses, né? Os fariseus, os saduceus, aqueles que achavam que conheciam tudo que Deus iria fazer, o fato deles terem uma posição elevada, achavam que eles tinham conhecimento de tudo. E esses homens perseguiram Jesus até conseguirem condená-lo à morte. Só que é interessante que esses homens fizeram isso achando que a atitude deles estava agradando a Deus, porque eles achavam que Jesus era um falso profeta, que Jesus não era o Messias que eles estavam aguardando. E é interessante que Paulo diz aqui que esses homens liam todos os sábados nas sinagogas exatamente as profecias, tanto de Isaías e outras profecias que retratavam Jesus exatamente sendo perseguido por eles, mas eles mesmos não percebiam isso. E aí que está o ponto. Eles não enxergavam o que eles mesmos estavam falando. Eles estavam ensinando, eles estavam lendo, mas eles não discerniam o que eles estavam fazendo. Será que isso está acontecendo com você? Lê a Bíblia, está ali ouvindo a palavra, está o tempo todo tendo contato com a palavra, Deus está falando, você está ensinando, você está falando para as pessoas, mas aí quando você para analisar, você mesma está fazendo aquilo que você falou e não está percebendo? Será? Bom, hoje não é para te condenar, mas é para te alertar e te fazer perceber. Então vamos lá. Olhando para esse contexto, Deus falou muito ao meu coração, porque realmente, se a gente não tiver cuidado, conquistadora, nós vamos cair nessa mesma armadilha que esses mestres da lei caíram. Porque eles estavam tão convictos no que eles pregavam, no que eles falavam, no que eles achavam na verdade, que eles não pararam para perceber o que estava realmente acontecendo e que a maneira como eles estavam tratando Jesus e quem era Jesus, eles não conseguiam discernir. E eles estavam fazendo exatamente o que era predito, que aqueles que queriam que ele viesse não o receberam, né? Os seus não o receberam, rejeitaram. E eles fizeram exatamente isso com Jesus. Rejeitaram Jesus, levaram Jesus uma morte humilhante, e eles não estavam percebendo. Eles liam, eles ensinavam, eles falavam e até mesmo condenavam, se podemos pensar, mas eles não estavam discernindo. É muito interessante porque é o que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas que têm cegueira espiritual. Muitas pessoas que não conseguem ver um palmo na frente. Tá ali, tá na cara, mas a pessoa não enxerga, a pessoa não percebe. Às vezes, a pessoa ela tá tão cheia de si que ela não está vendo o que está acontecendo na vida dela. E é isso que Deus está trazendo para o nosso coração hoje. Muitas pessoas cheias de opinião, muitas pessoas cheias de si, que não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem perceber o que Deus está falando, conquistadora. Então hoje Deus ele quer te convidar a realmente parar de deixar com que o seu próprio eu se encha, infle, né, no seu coração, fique inflado no seu coração, evitando com que você ouça o que ele está te falando. Tem muita pessoa brava com Deus, é isso aí. Tem muita pessoa brava com Deus porque Deus está corrigindo, Deus está falando o que não quer ouvir e elas acham que não é com elas, que Deus não está falando, que Deus ignorou ela, mas na verdade Deus está falando sim, só que o que Deus está falando não é o que ela quer ouvir. E aí ela começa a ignorar, ela começa a deixar, não, isso aqui não é o que eu quero ouvir, então Deus não está falando comigo. Ah, isso aqui não é, não, então não quero. Hoje em dia virou um tal de vou escolher a palavra que eu quero ouvir. Eu espero que as minhas conquistadoras não façam isso. Quando vê um título na dopamina, fala, não, esse título não é o que eu estou vivendo, não quero ver. Não, nós temos que estar abertas a ouvir o que Deus tem para nós. E se hoje Deus nos trouxe uma palavra de correção, é essa palavra que nós devemos ouvir. Porque nós sempre temos que estar atentos, porque muitas vezes aquele que pensa estar de pé, na verdade tem que tomar muito cuidado para que não caia. Paulo ensina isso. E tem muita gente caindo por não perceber que na verdade não está tão de pé assim quanto acha. E que na verdade não está deixando Deus trabalhar onde tem que ser realmente trabalhado, porque está com o coração cheio de orgulho. Não deixe que o seu coração endureça pelo orgulho. Nós já aprendemos tanto aqui sobre Saul, que endureceu o coração para Deus, porque quando Deus o corrigiu, ele não aceitou. E tantos outros que fizeram isso, os próprios fariseus, os próprios que tanto pregavam sobre o Messias,
Eles mesmos rejeitaram porque o coração endureceu, porque não era do jeito que eles achavam que tinha que ser. Porque a visão deles era uma e o que Deus fez foi outra coisa. Então não deixe que o seu coração endureça porque Deus não está fazendo do jeito que você quer ou porque as coisas não estão sendo da forma que você espera. Então hoje o nosso coração precisa estar aberto à voz de Deus de maneira clara e que nós sejamos obedientes ao que Deus está nos falando. Se é correção, vamos aceitar a correção. Um bom filho aceita a correção do seu pai. E a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar se Deus nos corrige, porque se Ele nos corrige é porque Ele nos enxerga como filhos. Porque Deus ele nos vê em amor e Ele trata em amor. Então hoje não rejeite a palavra que Deus está trazendo ao seu coração para que você possa avaliar a sua postura. Quando eu li esse texto e eu vi que eles estavam fazendo exatamente o que eles mesmos pregavam, aquilo falou muito no meu coração e eu comecei a pensar, Senhor, hoje eu tenho ensinado as dopaminas, hoje eu tenho transmitido a tua palavra, será que muitas vezes aquilo que eu estou falando, que não deve ser feito, eu estou fazendo? E por muitas vezes eu me vi falhando, eu me vi fazendo exatamente o que eu sei que eu não devo fazer. E não é à toa que Paulo fala, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço e eu ainda repito. E se isso está na palavra, é porque acontece, por isso que todos os dias devemos analisar a nós mesmos. Todos os dias, Jesus ele fala isso, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Não é só um dia, são todos os dias. Todos os dias eu preciso me negar, todos os dias eu preciso me analisar, todos os dias eu preciso me corrigir. Então hoje não é diferente. Embora Deus ele ame você, ele cuide de você, ele queira fazer coisas lindas na sua vida, ele também quer que você esteja com o coração alinhado à vontade dele. E se hoje ele trouxe essa palavra de trazer ajuste para a tua vida, permita que esse ajuste aconteça na tua vida e que você possa caminhar conforme a vontade dele. E se essa palavra falou o seu coração, uma palavra tão direta, tão objetiva para a sua vida, eu quero realmente convidar você agora a viver isso de forma prática. E como que você pode fazer isso? Ficando agora para você pegar a lição prática do dia e viver o OPA que a gente tanto fala por aqui. E agora, vamos lá, lição prática do dia. A lição prática de hoje é para que você possa analisar aquilo que você tem condenado e julgado nos outros, mas que na verdade o erro pode estar em você. Assim como Jesus fala, da medida que você julga, você também será julgado, é importante que nós também tenhamos percepção. Os fariseus julgavam tanto Jesus, mas na verdade quem estava errado eram eles. Eu quero contar uma história que inclusive eu compartilhei no nosso último podcast. Havia uma mulher que todas as vezes olhava na janela e via sua vizinha pendurando as suas roupas. E sempre ela achava que as roupas da vizinha nunca estavam limpas. E ela vivia falando, nossa, que roupa suja, que roupa encardida, nossa, que mulher porca. E todas as vezes ela sempre fazia os mesmos comentários. Até que um belo dia, quando ela olhou pela janela, ela olhou as roupas da vizinha e percebeu que elas estavam brancas e muito limpas. E ela falou, nossa, finalmente ela aprendeu a lavar as roupas. E aí o seu marido chegou e comentou com ela que ele tinha limpado a janela do lado de fora porque estava muito suja. E foi quando essa mulher percebeu que, na verdade, não era a roupa da vizinha que estava suja, mas era a sua própria janela. Será que hoje você tem olhado para a sua vizinha, para o seu vizinho, para as pessoas que estão próximas a você e condenado as atitudes deles, quando na verdade as suas atitudes também não colaboram? Ou muitas vezes são as suas atitudes que estão fazendo você enxergar a outra pessoa de maneira errada? Fica para você refletir. Então, se você identificou algo que pode ser melhorado na sua postura hoje, melhore. Ponha isso em prática. Mesmo que seja difícil, permita que Deus trabalhe no seu coração, para que você não perca a revelação de quem Ele é. Não seja como Nicodemos, que percebeu que Jesus era um Messias, mas por não aceitar a verdade e não se permitir viver a transformação, acabou ficando no mesmo lugar, no meio dos fariseus, no meio daqueles que condenaram Jesus. Então não seja como Nicodemos. Mude a sua postura. Mesmo que você enxergue a verdade que doa, mesmo que seja difícil, assuma e seja transformada. E não se esqueça de se preparar para o dia, porque uma conquistadora tem que estar pronta para o dia. Combinado? E eu te espero hoje, às 20 horas, no nosso Destemidas Podcast. Um grande beijo e tchau, tchau!